começou, foi em 2017, com o nascimento da Rádio Paulistana. Eu fui convidada para fazer o programa, o podcast, mas o que fazer? O que falar? Eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que tenha a ver comigo, com o meu trabalho, é o que eu sei fazer. E eu gosto muito de escrever. Aí um amigo meu me apresentou um programa, que era da década de 80, chamava Música da Nova Era, na Rádio Eldorado, tá? E ele ficou vigente de 87 a 96. Não sei se alguém de vocês chegou a ouvir esse programa na Rádio Eldorado. Sim, tem gente, ó, 4 maravilhosa. E ela, com aquela voz linda que ela tinha, ela lia textos do livro do Luiz Carlos Lisboa. E aí me mostraram um desses programas, só tinha um disponível no Sem Direito Autoral. Não era nem no YouTube, era em outro lugar. Não sei se era no SoundCloud, alguma coisa assim. E eu dei esse programa. E eu falei, eu acho que eu consigo fazer. Então, veio a ideia de eu escrever o próprio texto, né? No caso da Bruna, ela lia os textos do Luiz Carlos e interpretava. Eu vou escrever os textos e vou interpretar. Para isso eu precisava de uma música sem direito autoral, as músicas que tivessem uma alta frequência, que tivessem a ver também com os temas do livro. E assim surgiu a ideia do programa. Comecei a escrever, vamos para frente agora, vamos ver se eu tenho. É isso que eu falei. Ó, tô craque agora. E aí nasceu o programa que é chamado de Toques de Luz, que é o que está dentro da rádio do Paulistano. É com esse nome que vocês vão encontrar os programas. O Ricardo, acho que deu uma refresh nos áudios todos, e eles foram feitos em textos escritos, mas para ser rádio, então era gravado. Às vezes a entonação diferente, tal, tinha que dar um tom dramático, né? E para isso, para o Toque de Luz, eu usei meu slogan, que é Faça Seu Futuro no Presente, que é isso que eu acredito, que as pessoas têm que usar o poder do agora, do presente, para fazer o futuro delas acontecer. Ao Fábio ali. Obrigada, Fabinho. E aí eu falei, ok, comecei a fazer isso aí, coloquei no meu Spotify. Muita gente, muito cliente começou a elogiar, inclusive o Silvio está aqui. Tem gente que mandava para a mãe. Super fã. Super fã. Tinha gente que mandava para a mãe, Dri, olha, minha mãe adorou. E eu fui divulgando nas redes sociais, todo mundo gostava muito. Eu falei, eu preciso de uma locução. Alguém que fizesse a voz do programa para apresentar com o meu slogan, né? Essa frase que eu coloquei embaixo, eu escutava muito isso no meu WhatsApp. Gente, era exatamente isso que eu precisava no meu dia. Eu estava pensando nisso, você mandou o texto, eu ouvi, era exatamente aquilo que eu precisava. Nisso, eu chamei uma pessoa muito especial para fazer a primeira locução, que é o Tomás. Ele fez muito da locução do meu podcast. E Tomás hoje está na Espanha, não pôde vir. Outra música, gente, dá um trabalho escolher uma música sem direito autoral que tenha a ver com você. E aquela horas e horas pesquisando, encontrei a música. Legal, eu falei, não podia ser nem muito alegre, nem muito triste, nada. E eu vou colocar o que o Tomás fez no começo. Comprei carreira, faça seu futuro presente. E esse foi o Tomás. Aí, ok, aí a segunda pessoa que eu escolhi para fazer a segunda locução, chegamos à conclusão de que a voz escolhida seria o professor de teatro do clube, meu amigo Giovanni. E aí, vamos lá. O que aconteceu, então, para chegar do podcast ao livro, de 2017 a 2025? Quando foi agosto do ano passado, eu mudar, fazer um programa diferente, eu acho que eu já escrevi bastante coisa. Tinha 108 programas. E 108 é um número sagrado. Alguém já pesquisou? A Márcia já pesquisou, a Carol também. Tem outra pessoa? Outra pessoa. Silvia, legal? Então, o 108 é um número sagrado, é um número místico. E aí vocês conseguem ver o que eu posso ler para vocês. Olha quanta coisa tem a ver com o número 108. Ele é exatamente o número de pontas do colar do Japamala, que é o colar do budismo, os mantras. Ele é a distância aproximada, né? A distância aproximada entre a Terra e o Sol é 108 vezes o diâmetro do Sol. A distância entre a Terra e a Lua é 108 vezes o diâmetro da Lua. São os caminhos energéticos do corpo que convergem no coração, no chakra do coração. O alfabeto sânscrito tem 50
54 letras, sendo que cada uma tem seu princípio masculino, que resulta em 108 poderes do hindu, e os textos hindus também há 108 sentimentos, que são 36 associados ao passado, 36 ao presente e 36 ao futuro. A astrologia védica também trabalha com 12 planetas, são 12 signos e 9 planetas, que multiplicados também resultam em 108. Olha que interessante. Então eu comecei a perceber que esses textos, o conjunto desses 108 textos, eles não eram comuns. Eles precisavam de uma nova roupagem, porque eles foram feitos para áudio, e eu reescrevi esses textos. Então, eu reescrevi os textos em agosto do ano passado, e eu, sem perceber também, eu vi que todos os textos tinham rimas. E aí eu pensei, um oráculo, um livro que seria um oráculo, que tem rimas, ele se remete a quê? Às piconisas, em Delfos. Delfos foi o grande oráculo da humanidade, um lugar onde as sacerdotisas, essas mulheres que trabalharam por mais ou menos 1140 anos, fazendo todos os grandes sacerdotes, imperadores, atletas, pessoas também comuns, faziam fila para consultar o oráculo. Eram meninas muito simples, que eram preparadas para isso. E se você pensar em mais ou menos 1140 anos, e naquela época as pessoas não viviam muito, e eram preparadas, vamos dizer que elas começavam a fazer essas previsões com uma base de uns 15, 16 anos, e viviam até uns 30, 35, quantas meninas não trabalharam, né, nesse período todo, nesse oráculo de Delfos? E aí eu falei, eu preciso de um nome para esse novo conteúdo que eu reescrevi. Então, por conta de terem sido textos que falam sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e todos eles tinham rimas, sem eu perceber, eu falei, eu vou fazer uma homenagem a essas meninas que trabalharam em Delfos. Então, nada mais justo do que ser a palavra de pitonisa. A palavra de pitonisa tem duplo sentido, ela pode ser interpretada de outra forma também. E por que a resposta mora nas entrelinhas? Essa foi uma dica do meu editor, que eu não queria colocar um subtítulo, mas eu fiquei em dúvida se as pessoas iam entender o conteúdo do livro. E o livro, ele é premonitório, preditório, ou seja, os textos, eles têm uma forma que eu vou ensinar como você chega nele, quando você faz uma mentalização, e ele pode ser compreendido desde o conteúdo total, como através de uma palavra do texto e os duplos sentidos, porque várias palavras têm duplos sentidos. Então, o mesmo texto pode ser usado em várias circunstâncias da vida. Bom, aí ficou um problema. Como é que eu faço para a pessoa chegar nesse texto? Porque senão se torna simplesmente um livro que você vai abrir e ler. Existe uma coisa que desde a antiguidade é usado na Bíblia, né, que é chamado de bibliomancia. Quando você pensa em alguma coisa, você quer um conselho, você medita sobre aquilo e abre uma página qualquer para ler uma passagem. Isso é chamado de bibliomancia. Mas eu, como não quero misturar religião nem dogma, eu precisava de uma coisa nova que não tivesse atrelado a uma religião. Todo mundo tem aquele livrinho, O Minuto de Sabedoria, em casa, não tem? Aqueles são textos bem curtinhos, bem simples, não tem muita metáfora, mas ele é usado pelo Espiritismo. Né? Ele segue uma linha do Espiritismo. Então você tem a Bíblia, os cristãos, católicos e tal. Você tem o Minuto de Sabedoria, que é mais ligado à religião. A religião não, porque não é uma religião, né? Ao Espiritismo. E eu precisava de uma coisa que fosse mais minha, que abrangesse o nome livromancia. Muita gente pega livro de poesia para fazer a mesma coisa, né? Os livros do Milor, enfim, do Jabor. Você pega um livro, também pensa em alguma coisa que você quer, e você pode abrir numa página qualquer para ler um texto, para que seja uma orientação para você. Mas esses livros não foram criados para isso. O meu foi criado para isso. Eu não sei se vocês entenderam, mas esse é o meu trabalho. Eu trabalho com mais de 10 oráculos e trabalho com as percepções extrasensoriais. Então, no meu trabalho do dia a dia é o que eu faço, orientar as pessoas no melhor caminho. Né? E eu vou explicar para quem ficar no final como é que a previsão acontece, como é traçada essa linha do destino, que muita gente...
Eu acho que aqui, principalmente, eu não sei se eu estou com um público um pouco leigo, mas é uma experiência pessoal que eu tenho desde criança e na minha mais racional do cérebro, eu fui pesquisar e cheguei a várias conclusões sobre o mesmo assunto. Então, falar sobre várias tendências, sobre a linha do destino, como é que é possível você saber o futuro, até que ponto esse futuro é previsível ou não. Bom, aí eu fui dormir, o editor falou, Rafael, que a gente podia fazer dado. Bom, o dado é o I Ching, né? Todo mundo conhece o I Ching? O I Ching é exatamente isso, você tem os dados, você lança os dados ou as moedas, e você chega numa sequência, e o I Ching tem 64 textos. É chamado de livro da sabedoria. O meu são 108 livros e textos maiores. Bom, aí eu falei, não, eu não quero nada que seja copiado, eu quero uma coisa que seja minha, que tenha a ver comigo. E a gente passou um mês tentando, eu nem dormia, tentando descobrir como é que eu ia fazer isso funcionar. Aí um dia, eu estava dormindo e eu fui acordada às 5 da manhã. E falaram assim para mim, quando eu falo falaram vocês entendam da forma como vocês quiserem. Dentro do insight, força divina, whatever, né? Mas falaram para mim, você vai fazer com baralho normal, baralho. Baralho normal, você tem em casa, você joga buraco. Bom, eu não sei jogar nem buraco. Nunca, apesar de ser taróloga, eu nunca peguei um baralho para jogar. Não sei jogar nada. Eu não sabia quantas cartas tinha no baralho. Aí era 5 da manhã, eu acordei, fui lá pegar um baralho. Quando eu contei, existiam 54 cartas no baralho, incluindo os coisas. Eu falei, não é possível. 54, 2 vezes 54, 108. Tá, mas como é que eu faço para a pessoa chegar em 108? Porque os naipes, dependendo do naipe, ele não fica invertido, que a gente chama uma carta de ponta cabeça no tarô, para quem gosta. Né? Então, tem a carta em pé e a carta invertida. Como é que eu vou fazer isso no baralho? Né? E aí surgiu a ideia, depois de muito pensar, em colocar os pontinhos na carta. E você vai usar para isso, caso você queira usar o livro dessa forma. Se você não quiser usar o livro dessa forma e ler os textos corridos, usar como a livromancia, de você mentalizar, meditar e abrir uma página qualquer, também fica à vontade. Agora, eu acho super interessante você pegar todas as cartas e fazer um pontinho no lado esquerdo dela. Quando embaralhar, ela tiver de ponta cabeça, significa que a carta está invertida. E aí você vai ter no índice específico para a carta que você tirou da sua leitura e previsão. Então, não tem como você fugir. Né? Você pode fazer com outra pessoa? Pode fazer com outra pessoa. Mas é interessante que ela mesma leia o texto dela. Porque o texto está cheio de metáforas. Lembra das pitonisas? As palavras de duplo sentido. Muitas vezes, quando eu estava escrevendo, quando eu reescrevi o livro em agosto, várias palavras eu não sabia o sentido. Juro para vocês. Eu fui pesquisar no dicionário e falei, não acredito que isso quer dizer isso e quer dizer isso também. E eu fiquei assim, legal. Então, é isso. Agora a gente vai entrar no poder da mente. Por quê? Por que a palestra chama o poder da mente? Porque se você fizer isso de uma forma muito... vou abrir qualquer coisa. Vou catar o baralho qualquer e vou fazer. Não vai ter a mesma profundidade. Né? Você tem... Eu digo sempre que você, no oráculo, a gente diz, o oráculo te trata da mesma forma que você o trata. E todo mundo é assim na vida. Se você trata uma pessoa bem, ela vai te tratar bem de volta. Então, a sacralidade do evento, também está envolvida em toda a previsão. Se você faz de qualquer jeito, não vai funcionar. Você tem que entrar num outro nível de consciência, que é chamado de mente abstrata, que eu vou explicar o que é. Bom, o propósito do livro é que você seja o seu próprio oráculo, o seu próprio guru. Que você não dependa dos outros. 5 da manhã, fala assim, nossa, eu preciso de um conselho. Para quem que eu vou ligar? A terapeuta está dormindo, a psicóloga está ocupada, está atendendo outra pessoa, a tua taróloga tem consulta agendada até semana que vem, não pode te atender. Eu vou usar a palavra de pitonismo para receber um conselho. E a mente da gente, ela é o mecanismo mais forte, ela ajuda a gente em qualquer coisa. Né? Se você estiver equilibrado, com as emoções equilibradas, você consegue a solução para qualquer coisa.
Então, ela vai aparecer com solução de crise, obtenção de resposta, esclarecimento de dúvidas, prevenção de acidentes, sabe aquela coisa que você perdeu o ônibus, não entrou, e o avião caiu, você não entrou. Então, tem tudo isso nas previsões. Realização de objetivo e cura de bloqueios. Ele vai ser o seu conselheiro e seu guru pessoal. Bom, lembra que eu tinha aberto uma palestra falando sobre os 2 hemisférios do cérebro? Para quem é canhoto, para quem não é. Enfim, todo mundo tem esses 2 hemisférios no cérebro. Um que é mais racional, que é o esquerdo, certo? Que vê os detalhes. Virginiano, por exemplo, é muito, né, desse hemisfério. Tem virginiano aqui? Virginiano. Ok. Então, ele vê os detalhes, ele não gosta de ver o conjunto, ele vê o todo, né? Ele não vê o todo, ele gosta de ver os detalhes, né? A pessoa que é mais predominante desse lado do cérebro esquerdo. Então, ele é mais lógico, analítico, linear, detalhista, cauteloso, cético, racional, mecânico. E o outro lado do cérebro, que seria o lado direito, que ele vê o todo, a abstração, o lúdico, o musical, a arte, né? Ele tem toda essa parte artística, imaginativa e tudo isso. Então, vamos falar agora da mente abstrata, que é como você vai utilizar para chegar nos textos. Existem 2 formas de você trabalhar com um oráculo, né? A forma mais terapêutica, que é aquela pessoa que estudou no livro e vai repetir o que ela estudou, uma forma racional, e usar a visão dela para abstrair o que está vendo e chegar numa resposta. Por isso que uma carta nunca é a mesma carta. Então, essa combinação dos 2 lados da mente abstrata e a mente racional, a mente concreta, é o que faz com que você dê um pulo para o 3º nível. Então, pensa que você tem um lado do cérebro mais racional, o outro mais emocional. Isso. Você precisa entrar em equilíbrio nesses 2 lados do cérebro e não ficar só em um ou outro para chegar na intuição. Que às vezes a pessoa fala assim, essa aqui é a razão, a outra é a intuição. Não, um é razão, o outro é emoção. Intuição é outra coisa. É o 3º nível. Então, essas são as coisas ligadas a cada uma das mentes. Temos a definição lógica, a visão unilateral, julgamento pela obviedade, a percepção dominada pelo olhar, a matemática, tudo isso está ligado ao mental concreto, o mundo da razão e a restrição de possibilidades. Então, você vê uma coisa e acha que é só aquilo, você não vê o que está por trás. E a mente abstrata, onde você tem a percepção da realidade ampliada, quando você vê além do que os seus olhos racionais estão enxergando. Isso vai no conjunto de coisas dos 5 sentidos, né? O tato, a audição, a visão, o que você sente, a percepção do que você sente de uma outra pessoa no tom da voz dela. Tudo isso está incluído. Análise comparativa, compreensão através da interação dos sentidos, equilíbrio e meio termo, as nuances da vida, né? Porque entre o branco e o preto tem muito tom de cinza. E é isso que a gente tem que perceber. As múltiplas possibilidades no mundo das ideias. Então, para chegar no oráculo e chegar numa carta, é interessante que você medite um pouco. Eu vou ensinar aqui as formas que você pode fazer para chegar nessa abstração, que é o que a gente precisa para chegar no texto. E essas são algumas das técnicas. Pessoas que trabalham com arte, que pintam, que meditam, que cantam, que estudam música, que interpretam oráculos, que contemplam, né, a contemplação da natureza, a literatura, a filosofia. Isso tudo, as artes plásticas, fala sobre o mundo das ideias, onde você pode usar para o poder da mente. Então, eu estudei jornalismo e tinha uma matéria na faculdade que era ética. Eu detestava aquilo. E aí um dia a professora trouxe esse quadro aqui, Salvador Dalí, chama Aparição de Rosto e Fruteira na Praia, de 1938. A gente estudou esse quadro, acho que mais umas 2 semanas. Eu peguei um pouco de trauma dele, eu fiquei com um pouco de ranço desse quadro. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, e um dia eles vendem essas telas no supermercado, sabe? Lá, não sei se vocês já viram, isso é muito comum. Vai no Walmart, qualquer supermercado, eles vendem num tubo assim, aquela... E tem alguns quadros que já vêm prontos. E eu juro por Deus, eu detesto esse quadro, porque eu peguei ranço dele. Vocês acreditam que eu comprei o quadro e quando eu cheguei em casa eu pendurei na parede e eu vi que era o cachorro?
Eu não percebi naquele momento que era o cocô, eu só via a fruteira. Eu tinha esquecido do cachorro. Então, a mente abstrata é realmente isso. Cada um vê aquilo que tem dentro, que pode, e em cada momento da vida você vai enxergar uma coisa. Então, as pessoas podem chamar mais atenção pela fruteira, em um momento da vida, em outro momento da vida você só vai ver o cachorro. Mas se você olhar de perto, você vai ver que não tem nem fruteira nem cachorro. Quem está falando? Não tem nada disso, são conchinhas, né? É muito louco esse quadro. Então, esse quadro, para mim, ele expressa muito sobre o que é a mente abstrata, de você colocar a sua mente atrás dessa parte da cabeça e não na frente. Você joga o seu olhar para o nada, né? Eu não sei se alguém aqui teve contato já com o palco. Eu fui bailarina quando era criança e ensinaram, né? E quando a plateia está cheia, você não olha para ninguém. Isso. Você olha para cima. Desfoca. Você desfoca. Você não fica olhando para uma pessoa que está olhando para você agora. Você desfoca. E é isso. A mente abstrata você tem que desfocar. Senão, se você botar um foco, você vira aquela mente lá do lado, que é a racional, é a concreta. Tá? Então, é sobre isso que eu falei. Bom, e como é que é? Agora vamos entrar na parte interessante e polêmica. Porque eu estudei muito, desde os 12 anos, quando eu peguei o primeiro tarô na mão, como isso seria possível? Como é possível acertar uma previsão? Porque se eu não acertasse, eu não teria cliente. E esse é o meu trabalho. Então é muito louco. Aí vem a pessoa e fala assim, nossa, deu certo, nossa, aconteceu, era isso mesmo. Mas como isso é possível? Porque eu sou ariana e tenho uma mente racional muito com o pé no chão. Então, assim, não é possível. Eu preciso entender, por A mais B, a dissecar cada parte disso para poder entender como as coisas funcionam. E no decorrer da vida, eu tive várias teorias diferentes. A gente começa a estudar e vê que existem várias teorias diferentes. Uma delas que eu gosto muito, que eu já falei em vários vídeos, televisão, é a previsão dos druidas. Que fala muito no meu coração. Essa previsão da linha do destino e do tal do livre-arbítrio, eu estou aqui por causa do telefone, né? Eu não estou falando para vocês aqui, porque vocês estão me vendo, né? Essa teoria tem vários pedaços da vida. Então eu diria o seguinte, é uma coisa meio dicotômica. Da mesma forma que é muito difícil fazer uma previsão, principalmente para longo prazo, também é muito previsível para curto prazo. Eu vou ler, e aí eu explico uma coisa de cada vez. Então, nessa teoria dos druidas, a gente tem que 33% das coisas da nossa vida nós não conseguimos mudar. Porque são coisas como a tua cor dos olhos, os pais, a família que você nasceu, a tua altura, a tua genética. Tá aí, é o que você tem para trabalhar. Você não tem 1,50m e vai virar 1,80m. Se você nasceu com a cor do olho verde, hoje em dia até muda, né? Enfim, mas é o que você tem. Não dá para mudar teu pai, não, tua mãe. Não dá para morar. Sim, você mora no Brasil, quer morar nos Estados Unidos, até tem um jeito, mas não é fácil. A gente está muito ligado às nossas raízes. Então, esses 33%, eles estão ligados às nossas raízes, aquilo que é mais difícil mudar. Depois, a gente tem 33% que nós podemos agir. Então, o nosso livre-arbítrio, que você escolhe se você vai tomar suco de laranja ou Coca-Cola, se você vai usar hoje verde ou azul, se você resolve que você vai pegar o carro e sair para uma festa ou você vai ver Netflix. Você tem as suas pequenas escolhas. E essas escolhas são muito importantes, porque elas vão determinar todo o resto. Depois, a gente tem 33%, que é chamado de desígnios de Deus. E Deus você entenda como você quiser. Teu plano encarnatório, para quem acredita em reencarnação, para quem é católico e acredita no arrebatamento, ressurreição, né? A tua consciência, eu chamo de consciência profunda, e os psicólogos, psicanalistas gostam de chamar de inconsciente. Então, tudo que eles não entendem, você não entende, você chama de Deus ou de inconsciente. Porque assim, está jogado a Deus dará, não é isso? Então, esses são os 33%. E tem 1% ainda que é o acaso.
que é aquilo que você estava programado, foi aquilo que deu tudo errado, sofreu um acidente, teve uma cirurgia, tudo que está ligado ao caos, à desordem, à bagunça, que tira você daquela coisa que você estava achando que ia linear e que você tinha controle de alguma coisa. E aí você pensa, como é que então eu controlo o meu destino baseado em tudo isso? Como é possível uma previsão? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entender de onde ela veio e aceitar quem ela é, né? Então não dá para trocar o pai nem a mãe, não dá para trocar a sua altura. O que você faz? Você vai e faz terapia para se conhecer, melhorar e aceitar, não é isso? É isso aí. Quantos terapeutas tem aqui? Eu tenho. Olha quantos. Aí pronto, já deu uma melhorada nos 33%. Porque se você não fizer isso, o que você vai fazer? Repetir padrão. Vai ficar andando em círculo, repetindo padrão. Você não consegue furar a bolha, né? Então você vai andar do jeito que o seu pai andava, você vai falar do jeito que sua mãe fala, você vai ter meu primeiro namorado, você vai levando toda essa bagagem e você vai andar em círculo. Então esse é o primeiro desafio para quem quer o controle do seu próprio destino. Depois você tem que ter consciência de como você vai agir e escolher o seu livre-arbítrio, que é a coisa mais importante, as tuas escolhas no presente. O que eu quero fazer da vida, o que eu quero estudar, o que eu quero trabalhar, se eu vou deixar o dente sem luturar, se eu vou luturar. São as suas escolhas do dia a dia, que são muito importantes. Depois, como é que você chega nos 33%? Aí é que está o problema. Para você ter controle da sua vida, você precisa, pelo menos, juntar os 33% das suas decisões no dia a dia com os 33% dos seus desígnios, do que você veio fazer aqui, de quem você é. Mas como é que eu sei isso? Difícil, né? Aí é que entra aquelas pessoas que trabalham exatamente para isso. Né? A gente está aqui trabalhando com fractais, eu trabalho com oráculos, a outra Michele trabalha lá com psicoterapia, certo? Ivone formou psicóloga. Você vai tentar entender quem você é e o que você veio fazer aqui, para você não errar o caminho. Ah, mas eu estou num lugar e meu destino é chegar no outro. Você vai chegar. O problema é chegar com o mínimo de obstáculo possível. Porque você pode passar por 1000 lugares e demorar para chegar e ser infeliz o resto da vida que você não está fazendo o que você gosta, ou quem você é, na tua plenitude, né? Ou você vai numa linha reta, que você sabe para onde você está indo, e você desvia dos obstáculos, você pega atalho. Né? Então, você vai, por exemplo, uma pessoa que é especializada nisso, que trabalha com paranormalidade, que trabalha com oráculo, que trabalha com fractal, apometria, sistêmica, com constelação familiar. Você dá um jeito de se entender. Porque aí é o que a gente chama de bruxos. Né? O que são os bruxos? São aqueles que conseguem ter o controle, ou pelo menos avançam nesse sentido, de ter o controle do seu próprio destino, não ser deixado levado pelo fluxo, de ser o protagonista da sua vida em vez de ser o coadjuvante. Para isso você pode usar a meditação, a terapia, as runas, o tarô, enfim, várias coisas que você pode usar para entender o que está na tua consciência profunda, que as pessoas lá fora chamam de inconsciente. O que eu acredito é que enquanto você chamar de inconsciente, você não vai ter acesso. Porque é inconsciente. Você já está dizendo para você mesmo, a palavra tem poder. Então eu chamo de consciência profunda. A gente pelo menos ter um lampejo de ter acesso a isso tudo, tá? Bom, se você falhar em tudo isso, o caos vem. Aí você atravessa a rua atropelado, né? Acontece 1000 coisas. Então você tem que tentar ter o controle de tudo isso para evitar o caos. O caos sempre vai existir, mas a gente tenta dominar o destino, para a gente não ser levado. Existe aquele negócio, né? Faça por você que Deus fará de volta. Mais ou menos isso. Né? A gente isso, ajuda de Deus, é isso. A passeio, né? Agora, outra consideração que eu tenho para falar sobre as mudanças interferir no teu destino, ter controle disso tudo. Nós temos uma grade de vibração energética que é medida em hertz. E dependendo do que você vibra, do que você sente, as nossas emoções, você é jogado para baixo ou para cima. Aqui não tem a 20% ou 20 hertz, que é a vergonha. É a pior que tem.
né? A pessoa que tem vergonha e tal. Para você mudar o seu destino, você precisa chegar lá em cima, pelo menos no amor. Tá vendo as branquinhas? Amor, alegria, paz e iluminação. Para você ter controle do teu destino, você tem que vibrar lá em cima. É como se a gente tivesse um negócio assim, como aquele negócio que aparece na lâmpada, que vai vibrando. Quanto mais alto você vibra, mais coisa você consegue. Nesse momento de altivez, mudar o teu destino. Senão você vai, de novo, seguir o fluxo. Se você vibra na culpa, vai ficar preso, lembra dos padrões, das emoções negativas. Vai fazer terapia. A apatia, aquela que não tem vontade de fazer nada, só quer ficar dormindo, não tem vontade de ir para frente. Pesar, que é dor, sofrimento, a pessoa está sempre magoada, sofrida, né? Com raiva dos outros, o medo. Olha, eu vou te falar, a raiva é melhor que a tristeza. A raiva te move. Sabe aquela coisa que você tomou um pé no bumbum do namorado e você fala, agora eu vou para academia, vou ficar gostosa, vou mudar o cabelo, fazer umas luzes, mudar o guarda-roupa. A raiva move. Agora, se você ficar triste, você vai ter que vibrar para baixo. Para baixo. Então, existe aí uma lista que vai melhorando, né? Então, o desejo de fazer alguma coisa bem com a vida, depois vem a disposição de fazer aquilo acontecer, depois a aceitação, a razão está lá em cima. Você vê como ela é importante, que a pessoa fala assim, a razão e emoção. Lembra que eu disse que não é oposto. Razão, emoção, intuição é lá em cima, né? Então aí vem o amor, que é o amor incondicional, que você tem pelas pessoas e pela humanidade. Depois a alegria de viver, a paz e a iluminação. Você só consegue mudar do amor para cima. Olha como é difícil, senão você vai ficar andando em círculo. Então eu dei a teoria dos druidas, existe a teoria das frequências em hertz. E agora, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu já falei numa outra palestra, mas eu acho importante, porque tem muita gente que nunca viu. Que essa energia que eu falo, ela muda tudo. Né? Quem vai em centro espírita, Umbanda, existe o passe, quem faz o jorei, tem a imposição de mãos, né? Tem o reiki. Então tudo isso faz muito efeito. Existe um japonês, o Masaru Emoto, que ele fez essa experiência nos cristais de água e colocando palavras de vibração nos cristais de água. Cabeceira. Você põe ali com o copinho d'água, pede para... Ai, eu esqueci agora. Na religião espírita, como é que é o... Fluidificar. Então, amor, obrigado, apoio, eu confio em você. Agora, raiva, palavras de insultos, maldição, olha isso. Se a gente, o corpo da gente, a maioria é água, não é? Quanto por cento? 70%? 60%. Imagina que isso não faz com que você joga uma praga em alguém e fala, xinga a outra pessoa, né? Se a outra pessoa não sabe se defender. Você acaba com ela, né? Olha o que acontece. E existe aquilo que já é muito sabido, que é a fotografia química, que mede a energia de tudo, das pessoas, dos alimentos. Agora eu vou falar de uma outra coisa, de uma outra técnica de previsão também, já essa é a terceira, mas eu queria mostrar, né, a capa do livro que até agora eu não mostrei. Vender aqui meu produto também, né, Rafael? Então essa é a capa do livro, é uma pitonisa. Ela foi feita com muito cuidado pelo Edu Pingo, que hoje não pode estar aqui, que é um artista. Foi também difícil chegar no que eu queria, né, Rafael? E eu estou muito feliz com o resultado. O livro, ele tem o índice que eu falei para vocês, que são as 54 cartas do baralho, e embaixo de cada carta, seja ela em pé ou invertida, ela tem uma marcação de um texto que é para ser lido. Né? Eu vou falar aqui. Mostra para nós aqui, liga. É isso, ali. Para foto? Eu disse, eu tá aqui que é o fotógrafo das bruxas. Eu falei dos druidas, falei das vibrações energéticas, das emoções, do mundo. Existe uma coisa que é a linha do tempo. E agora eu vou chutar o balde mesmo, para quem não acredita, né? A gente vive numa teia. Lembra que eu falei que as previsões a curto prazo, elas são muito assertivas. Porque para acontecer a curto prazo, dificilmente
dificilmente a pessoa consegue mudar. É como se... Eu ia até pegar duas pessoas para fazer aqui, para fazer um exemplo, mas é mais ou menos isso. É muito difícil você viver no presente. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Você pode até pensar que você nunca está no futuro, você sempre está no passado. Por isso que a previsão acontece. Pensa bem, se a previsão é algo que pode ser validada, será que você não está vivendo sempre no passado? Porque se o futuro já existe e você vive só no passado, o futuro é todo previsível. Conseguiu captar? Sim, Eu sei que é meio maluco. Talvez a gente viva só no passado. Quem que consegue furar a bolha para mudar o destino? Só quem consegue entrar no presente. E aí existem vários mecanismos para você entrar no presente. Porque nós temos as nossas limitações. Nós somos co-criadores, mas é co-criadores. E nessa teia que a gente vive, tudo que acontece ao nosso redor com as pessoas que estão à nossa volta interfere na gente. Haja vista a pandemia. Você não planejou na pandemia que você ia fazer uma coisa, ia viajar, tudo foi cancelado, não é? Essa é a teia do destino. Você não tem o controle de tudo. A gente acha que tem o controle de tudo. Mas lembra daqueles 33% do teu plano? Do inconsciente, ou de Deus, ou encarnação? Temos 33% ali sem controle. Então, basicamente, você gira como se fosse um círculo. Você no passado e você no futuro. Tudo que você faz no passado ou no futuro está sendo repetido. E você não sai do lugar. Nesse passado e futuro, eu posso ir até mais longe. Porque você vai pegar fractais da sua vida passada, todas as suas vidas passadas, e fractais de todas as suas vidas no futuro. Então, imagina um cone girando, com tudo que está acontecendo, com pedaços de vocês, de outras vidas, e outras... Vou falar uma coisa que meu pai vai me internar. Quantas vezes eu estou esquisita e falo, o que está acontecendo? Estou me sentindo esquisita, mas não sou eu. Eu estou bem, não tem nada de errado comigo. Mas são pedaços de mim em outras dimensões que estão passando por algum problema. Então, meu amigo que está aqui ali, por exemplo, ele gostou de falar que você tem que ser o síndico do prédio. Eu imagino um prédio de vários andares, são vários vocês, vários pedaços de você. Mas você tem que botar ordem na casa. Então, se tem um pedaço que está precisando de energia, você tem que mandar ali. Vai saber se é de uma outra vida, 800 anos atrás, uma coisa que não é sua, mas é de pedaços seus. Essa linha, essa que eu estou falando, eu estou aloprando para frente e para trás, mas pode ser nessa vida, nesse tempo presente e passado. Não precisa ser tão longe. Mas o que eu estou querendo dizer é que todas as pessoas que estão à sua volta interferem no seu destino, interferem na tua rotina, consegue prever. E para você entrar nesse presente, para dar esse download, você precisa parar e viver no presente. Ou no passado, a gente não sabe. Tudo são teorias. Mas o que eu percebo desses 12 anos é que as previsões a curto prazo, de pessoa para pessoa, que ela está disposta a ser ajudada. Eu não acredito muito nesse negócio, eu já fiz para revista, para amigas minhas, mas eu não gosto. Ela faz uma previsão para o William Bonner. Ele não me pediu. Como é que eu entro na casa, na frequência energética de uma pessoa que não me deu autorização e não me pediu? Você entra na casa de uma pessoa sem tocar a campainha? Nós temos vários corpos de energia. Para que a coisa flua, a pessoa precisa querer ser ajudada, né? E ter essa troca. Aí a coisa flui. Então, se a pessoa precisa de ajuda, me procura alguém que seja sério. E para ser ajudada, ela vai ser ajudada. Porque aí você entra nesse plano dos 33%, que é daquela consciência profunda, para ver o que está previsível para o futuro próximo. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas uma cigana pegou minha mão e falou que eu ia casar com não sei quantos anos. Mentira! A linha das nossas mãos mudam todos os dias. Então não tem como ela fazer uma previsão para não ser. Pode ser que acerte? Pode, mas por que ela acertou? Porque você se deixou ser influenciado, porque existem pessoas que têm poder na voz. E você levou isso para você, acreditou e materializou. Não quer dizer que ela acertou. São coisas diferentes. Então, eu, trabalhando com isso, eu não acredito em coisas muito lá para longo prazo.
3 meses, legal, 6 meses, no máximo um ano. O resto não, você não tem controle. Você não sabe se seu chefe vai ter o síndrome e ficar doente, fechar a empresa, se vai ter outra pandemia, morre o cachorro. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é tão leviano como as pessoas pensam. Mas é muito previsível e muito assertivo a curto prazo. Exatamente por esse modelo, tá? Bom, vamos consultar o livro. Eu mostrei ele aqui e fiz toda essa palestra para explicar a linha do destino, as previsões, como é que as coisas acontecem, como você entra na sua mente abstrata. Então, você vai... como eu disse, o mesmo texto pode assumir contextos diferentes, em diferentes épocas da sua vida, porque o texto é longo, não é um texto simples como é um livro de sabedoria, vocês viram aqui. Ele tem palavras com duplos sentidos e metáforas, então ele pode ser interpretado exatamente como o texto. Por isso eu vou voltar com o namorado. Aí você pega, que é o que as pessoas querem saber, né? Vamos combinar, elas querem saber. Se ganha na loteria. Não, nunca me perguntaram, mas eles hoje queriam jogar, se funcionasse assim. Mas no mapa astral existe uma casa 5, que é a casa dos jogos, de repente, se você quiser fazer um mapa astral, estou à disposição, tá? E aí você lê lá, tudo pode ter metáforas e duplo sentido. O livro, então, você vai entrar na sua mente abstrata, fazer um momento de mentalização, de meditação, pensar naquilo que você quer, pegar o baralho, você tem em casa se você quiser usar o baralho, e tirar uma carta. Essa carta que está no índice vai chegar num texto para você ler e interpretar. Às vezes é como a tarot. Eu não gostei. Acho que não fez sentido. Cadê meu assessor? Está aqui. Eu estava com ele no shopping tomando um café e ele abriu aleatório, não foi? Aí ele leu, não achou muita coisa. Eu voltei para casa e falei, não é possível. Eu tenho certeza que o texto tem a ver com ele. Eu li, sublimei as coisas, não é? E ele falou, putz, é isso mesmo. Então funciona, tá? Antes de encerrar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu trouxe o baralho e todo mundo que adquiriu o livro com o Rafael, eu vou estar aqui com o baralho e eu vou tirar uma carta para você de um texto do livro, tá? Então eu quero autografar e vou usar o baralho para tirar um texto que vocês pensarem em alguma coisa. Não poderia deixar de fazer isso. Então, muito obrigada pela presença de todos. Muito feliz de estar aqui.